Neste vídeo eu vou falar sobre um lugar que até mesmo o governo da Índia declarou como oficialmente um lugar assombrado. Fica na Índia e é chamado de Forte de Bangar. Bom, parece simples, né? Mas eu demorei até elaborar esse tema porque são muitas informações e parecem bobas, mas parando para refletir, porque eu gosto de pesquisar a parte, né? Não é um lugar só em si, mas de onde veio, como surgiu. Então eu faço uma comparação aí entre o lugar, ele é tão assim cabuloso que o Serviço Arqueológico da Índia proibiu a todos de entrar e permanecer no forte após o pôr do sol, devido a inúmeras atividades paranormais dentro do forte mencionadas pelos habitantes locais. E sabemos, né, que a civilização indiana, ela é uma das mais antigas do planeta e há evidências arqueológicas que teria começado há 75 mil anos. Bom, então por aí, né, já fica aí um certo mistério. Os nomes são complicados, mas eu vou tentar falar mais ou menos, tá? Na dinastia de Kashyapa, o governante Bangam, ele ergueu o forte Bangar em 1573 d.C. para o seu filho mais novo, Madhu Singh, que, por sinal, ele lutou em muitas batalhas. E há também assim, várias histórias no meio desse reinado aí. Casos de envenenamento contra os rivais, corpos inimigos espalhados para mostrar poder. Eu não vou entrar nesses detalhes, né, porque é um assunto assim muito grande e complexo, mas só estou comentando aí para vocês terem uma ideia de na situação em que o forte foi construído, né, diante dessas situações aí ruins. Bom, a propriedade, né, e a cidade ao redor, ela foi passando aos descendentes até que com o declínio do Império Mughal e com a Grande Fome de 1783, tudo ali nos arredores ficou inabitado. O forte ele está localizado a cerca de 250 quilômetros de Delhi, né, a capital. Bom, localizado no distrito de Almar, ou Alvar, na região de Rajasthan, o Forte de Bangar ele é considerado o lugar mais assombrado da Índia. E antes de chegar lá no Forte de Bangar, é necessário passar pela aldeia, que completamente assim abandonada desde 1783, e a antiga vila de Adyangar, que fica no lado do forte, tá? Essa está assim há muito tempo abandonada pela população, por causa de quê? Por causa da lenda sombria que cerca o local. Mas também porque uma seca interminável, ela aumentou as dificuldades de subsistência para o sofrimento ali psicológico dos aldeões. Então, foi apenas a partir do início dos anos 80 que os esforços, né, de irrigação permitiram que as pessoas voltassem gradualmente a viver em Ajagar. E a poucas centenas de metros da antiga aldeia, né, abandonada, ou seja, na verdade, eles voltaram para perto da vila que fica o forte, tá? Eles não voltaram na vila que fica ali ao redor do forte, e sim nas aldeias que ficam próximas ao forte. Então, por que as pessoas não voltaram para a aldeia que fica perto do forte? Bom, por que será? Cautelosos, os novos habitantes, eles redobram as precauções, especialmente após as cremações, guardando seus mortos por vários dias para evitar qualquer feitiço de espíritos malignos ou fantasmas de feiticeiros. O que realmente aconteceu então no Forte de Bangar? Apesar dos muitos, né, mistérios que cercam o local, é provável que o destino do Forte de Bangar e os habitantes de Ajagar tenham sido assim finalmente selados quando o interesse estratégico e militar da fortaleza diminuiu. Desesperados então diante dos efeitos devastadores, né, de uma seca persistente, desesperados diante dos efeitos devastadores ali de uma seca persistente, os sobreviventes eles acabaram se convencendo a encontrar melhor sorte em outros lugares. Então, apesar do forte, né, ter tido seu auge e depois o abandono, lá ficou o prédio e algumas ruínas que dizem ser assombrada. Dentro do forte, a arquitetura e as ruínas, elas mantiveram todo o seu esplendor. Tem o Palácio dos Dançarinos, o Palácio Real, uma tumba muçulmana.
E para visitar somente durante o dia, por quê? Porque é proibido durante a noite. Mas observe, o que segura a economia daquela pequena região é o turismo. Então, pela fama de assombrado, as pessoas pagariam altos valores para poder visitar à noite, né, e passar a noite lá. E que, inclusive, a entrada, ela não é cobrada para você visitar o forte durante o dia, é grátis. O que eles ganham com esse turismo, tá? É quando o turista ele quer levar a sua câmera para filmar, tirar fotos, aí sim eles cobram, mas gente, é um valor assim equivalente a menos de R$ 5. Então, é um valor assim irrisório, né? O forte ele era habitado, né, pela dinastia lá, havia as aldeias ao redor, tudo corria muito bem, maravilhoso. Mas por que que houve o declínio do forte? Bom, há dois motivos, sim? Lenda ou não é o que é falado. A mais famosa e mais aceita é certamente a do feiticeiro e da princesa Ratnavad. A princesa, né, a neta de Madhu Singh, que foi um governante, ela era dotada de uma beleza que seu apelido era Joia do Rajastão. Então o feiticeiro, né, ele era assim meio que um padre tântrico e praticante de magia negra. Ele estava loucamente apaixonado pela jovem princesa. A criada da princesa, diariamente, ela ia até a aldeia abastecer garrafas de perfume e especiarias para a princesa. E sempre o feiticeiro mandava assim recados, né, que estava apaixonado pela princesa, mas ele nunca foi correspondido. Então, certo dia, ele observando que a criada ia todos os dias na vila, né, para preencher as garrafinhas. Então o feiticeiro ele teve a ideia de roubar e substituir uma das garrafas por uma poção do amor. Mas em vez de atrair magicamente os encantos da princesa, a informação de que o feiticeiro tinha trocado as garrafas. Ela ficou sabendo disso. Então ela ficou com uma raiva assim incontrolável. Ela pegou a garrafa encantada, quebrou violentamente uma grande rocha que tinha lá. Então acabou que a rocha se desprendeu da sua base sob o efeito da magia quebrada, rolou sobre o mago, a pedra, então ele foi esmagado pelaquela rocha gigante. Mas antes de morrer, Sinja, o feiticeiro, lançou uma maldição sobre Bangar e seu povo. Logo disse ele: o forte e as áreas vizinhas seriam destruídas e sua população seria afetada pelo mapa, assim como ninguém, a partir daquele momento e por toda a eternidade, que decidisse morar no forte ou na aldeia, jamais seria capaz. De fato, após uma guerra local no ano seguinte, sua maldição foi verificada. Desde então, embora a vida tenha sido assim recomeçado lentamente, os habitantes do local continuam convencidos que os fantasmas assombram a antiga vila e o forte, e que qualquer tentativa de construir uma casa na área condenada inevitavelmente resulta em um colapso. E tem a segunda lenda que afirma que um guru, né, ele vivia na mesma colina onde o forte seria construído. Então ele apresentou apenas uma condição para sua bênção: nenhuma sombra deveria cobrir seu humilde refúgio. E assim foi. Mas com o passar do tempo, foram adicionando construções, né, e que quebrou a promessa inicial. Daí veio a fome que devastou a aldeia, causando mortes e logo a evasão. Naturalmente que o guru lançou ali um feitiço, né? Ele lançou uma maldição ali que devastou a aldeia, causando muitas mortes e logo a evasão do forte e da aldeia em 1783. O forte ele fica muito próximo da reserva de tigres de Sarisca, que é um lugar que abriga lá uma fauna assim extraordinária. Tem o tigre de Bengala, urso preguiça, o leopardo indiano, gato selvagem, hiena listrada, chacal dourado, chital, cervo, o nilgai, javali e uma pequena civeta indiana. Eu estou citando aí muitos animais para vocês terem uma ideia, né, de como que a fauna lá ela é rica. E ainda tem o macaco rhesus. As espécies de aves presentes incluem o francolin cinzento, o martim pescador de garganta branca, o pavão indiano, a codorna do mato, o corvo de areia, o galinheiro,
o pica-pau dorso dourado. Bom, gente, animais que eu nunca ouvi falar, né, para vocês terem ideia. Então, por que eu estou citando todos esses animais? Porque eu vou fazer um comentário aí mais à frente. E no forte há várias estruturas impressionantes, incluindo templos, câmaras, salões. Mais distante um pouco do forte há um mercado. E eu não sei porquê, mas eu achei meio mórbido ter um mercadinho ali. Tudo bem. Então, com uma sinalização assim logo na frente, está colocada uma placa enorme que foi colocada pelo Serviço Arqueológico da Índia, que é proibido permanecer nos arredores de Bangar antes do nascer do sol e depois do pôr do sol. Então a situação assim lá é tão estranha que os turistas estrangeiros eles precisam de permissão especial, porque há casos que a maioria das pessoas estão desaparecidas e a maioria são tudo estrangeiro. Então as pessoas já sumiram lá, entraram e não saíram. E outra situação estranha é o fato das pessoas que vivem na aldeia próxima, né, não tem telhado nas casas. Dizem que sempre que tentam construir um telhado, ele desaba. E outra coisa também bem esquisita que eu achei. Não há vilarejos, hotéis ou qualquer meio de transporte nas proximidades ali do forte. Sequer um hotel que fosse simples, né, para os turistas ficarem. É uma forma deles arrecadarem dinheiro, mas não tem. Então disse que a alma, né, de Hastinavati ainda vagueia inquieta dentro do forte. E como são relatados muitos gritos, dizem ser da princesa, que não aceitou toda a situação do feiticeiro e nem do esvaziamento da região. Então seus gritos estão presos por lá. Os guias turísticos, eles contam que apesar da proibição de permanecer no forte à noite, muitos turistas, né, se atrevem a passar a noite lá. E há evidências que desapareceram, porém não fica colocando isso na mídia, né? Pois alguns nunca mais retornaram e os sortudos que conseguiram retornar, eles não foram capazes de explicar de forma assim coerente o que aconteceu lá dentro. É como se tudo que tivesse passado ali sumiu da lembrança, as pessoas ficam assim desnorteadas. E o forte, ele é um foco de atividades paranormais. Embora há jardins, o forte provoca arrepios e medo na espinha, mesmo em plena luz do dia. E uma batalha entre Bangar e Ajabagar seguiu-se este incidente. A batalha desferiu golpes severos no forte lá de Bangar. Então, os Mughals invadiram Bangar e causaram assim, mais danos, aos quais o forte não conseguiu sobreviver. E os habitantes do forte, incluindo a princesa, foram mortos. Então, assim, são vários acontecimentos, né? Então, a história é contada por um morador chamado Mazum Bagar, entre aspas. Sou de Alvar e Bangar e fica no município do distrito de Alvar. Desde a infância eu ouvi várias histórias sobre Bangar, mas gostaria de citar uma. Essa história ela foi contada pelo meu pai. Fomos lá quando eu tinha 9 anos, então não me lembro de muita coisa. Mas segundo meu pai, quando nossa família estava andando perto do forte, vimos um homem falando sozinho. Quando criança, eu queria perguntar com quem ele estava falando, mas meu pai resistiu. Ao voltar, vimos aquele homem novamente. Ele estava andando ao meu lado. Ele estava nos contando a verdadeira história por trás de Bangar. O meu pai tentou se livrar dele, né, mas estava desesperado, né, para nos contar a história, então ele ficava muito perto da gente. Ele era uma pessoa assim já velha, andava devagar, e o meu pai me carregou e tentou assim andar muito rápido para se livrar lá do homem. O plano do meu pai funcionou e estávamos muito à frente dele. Mas a coisa mais estranha que aconteceu foi quando olhamos para trás para ver se ele estava nos seguindo ou não, né? E ele desapareceu. Você deve estar pensando que eu estou brincando, mas as pessoas atrás de nós nos disseram que não havia ninguém nos seguindo. Nenhum velho atrás de nós. Meu pai estava confuso. Fecha aspas. Então, os visitantes e moradores locais testemunharam fantasmas e outras experiências sobrenaturais no forte e sentiram inquietas, ansiosas, devido a uma estranha sensação da presença que eles sentem de alguém que está seguindo, né? Seguindo a pessoa.
O Palácio Real, ele tinha 7 andares, mas agora só resta 4 e ele era um lugar muito suntuoso, maravilhoso. E existem vários templos fora do forte e os habitantes locais acreditam que é isso que os protege do Forte Bangar. E uma turista conta que ela foi visitar o forte e no caminho de volta, logo depois de dirigir ali aproximadamente 15 minutos, pararam ali no restaurante para um almoço rapidinho e de repente na área do forte ela viu nuvens negras que apareceram com fortes trovões e relâmpagos e ventos assim tempestuosos. E depois de algumas gotas de chuva e de repente tudo desapareceu. Ficou o céu normal e ela diz que dá arrepios até hoje só de pensar e contar sobre contada pela alguma coisa Ukishar Mistra. Ela diz, abre aspas, visitei o Forte de Bangar no ano passado, em novembro. O lugar é lindo, as ruínas são assustadoras, mas não há nada assustador como tal. Conversei com um guarda que fica no portão do forte enquanto estávamos saindo. Eram já 18h30 e já estava escuro. Ele disse que não há nada assustador lá. O único problema é a vida selvagem. Há muitos macacos e às vezes avistamos leopardos e hienas no local. Já que o Forte de Bangar fica quase nos limites, né, da reserva de tigres de Sarisca, essa é a principal razão pela qual afastamos as pessoas antes de escurecer. Foi isso que o vigia falou. Bem plausível, né? Bom, faz sentido, né, isso que ele diz. Mas esses animais, será que eles entram dentro do forte? Não há comida ali para eles. E durante o dia não fica resquícios ali de cocô, né, por exemplo, dos animais. E não seria mais fácil cercar o forte e com isso atrair turistas para irem à noite? Isso eu achei assim bem estranho, sabe? Acho que a conta não fecha. E os templos dentro do forte não possuem quaisquer ídolos, não há retratos, imagens, esculturas, o que é bastante fora do contexto ali dos indianos, né, que gostam muito de adornar os locais. Então, assombrada ou não, a verdade é que muitas pessoas morreram de forma não natural nos arredores deste forte, embora não há registros oficiais. E nem terá, né? Claro. Vejam também que situação assim misteriosa, tá? O que aconteceu? A polícia indiana, ela tentou desvendar o mistério em 2016 da morte instantânea de Gaurav Tiwari, que era o investigador paranormal mais conhecido do país e conhecido assim mundialmente também. Então o Gaurav, ele foi encontrado morto no banheiro da casa dele. Os membros da sua família afirmaram que ouviram um forte estampido vindo do banheiro. Então chamaram por ele, ele não abriu, então eles quebraram a porta. Encontraram, né, o Tiwari deitado no chão, sem consciência. Ele foi levado ao hospital, onde foi constatado que ele já estava morto. Segundo a mídia, a mulher de Tiwari disse que alguns dias antes da morte, o marido se queixou que uma força maligna desconhecida estava tentando puxá-lo e que ele não conseguia resistir. Porém, seus pais informaram que Tiwari não sofria de depressão, nada que pudesse levá-lo ao suicídio. A investigação, né, da morte ela foi iniciada pela polícia de Delhi. O resultado preliminar da autópsia revela que ele se suicidou, mas a polícia ainda não sabe a causa que o forçou a tomar essa medida extrema. E segundo informou a Sputnik, o policial-chefe que investiga o caso, ninguém entrou na casa de forma hostil, estavam em casa somente os pais e a esposa do falecido. Então, assim, os pais e a esposa, eles não têm dúvidas em relação a ninguém e não têm suspeitas de alguém ter entrado lá. Então, esses 4 pontos aí que foram anotados durante a investigação, né, que a mulher dele falou das forças negativas, mas a polícia ela não pode investigar, né, nessa direção. O único traço aí que leva a acreditar mesmo foi a questão aí da marca do pescoço do suicídio, né, que foi o enforcamento. Então, de acordo com o website da Sociedade Paranormal da Índia, o Tiwari, ele já visitou assim, mais de 6.000 lugares, né, que era considerado assombrado, sobrenatural. Ele também estudava sobre OVNIs, criaturas misteriosas. E o Tiwari, ele junto com uma equipe de investigadores paranormais,
Ele afirmou que eles descobriram fantasmas usando dados científicos. O equipamento por eles usado inclui medidores de EMF para detectar campos eletromagnéticos, termômetros de laser infravermelhos, né, para fixar mudanças rápidas na temperatura, porque os espíritos, né, eles pegam a energia do ambiente. E dispositivos que gravam vozes fora do corpo. Além disso, Tiwari, ele participou em vários programas de TV apresentando atividades paranormais. E a sua morte, ela se deu 5 anos após ele e a sua equipe terem passado uma noite no forte, né? E disseram que lá não era mal assombrado, não havia nada sobrenatural. Assim, eu não vejo nada mais disso em relação a 5 anos depois, mas as pessoas dizem que isso foi uma maldição. Bom, mas e a sua morte? Teria ele ido longe demais, né? E se envolveu com forças que fugiram do seu entendimento e controle, né? Uma vez que ele havia falado aquelas coisas. E quanto à fauna que eu disse anteriormente, aí eu penso, será que as pessoas foram mortas por esses animais? E se foram, o governo nada declarou. Para o quê? Para não espantar, não assumir responsabilidade, porque faz sentido. Mas será mesmo que os animais, né, tendo uma fauna e flora rica, eles iriam até o forte onde não há nada para comer e nem para fazer, eles iriam atacar alguém? Como não há registros oficiais, então fica realmente misterioso o motivo do qual algumas pessoas, né, terem desaparecido e o porquê o forte foi abandonado. Uma vez que a questão da princesa e do guru, né, se passa como lenda para nós. Para eles indianos lá, foram duas coisas que aconteceram, ou isso ou aquilo. Uns acreditam na princesa, outros acreditam no guru. Pra gente, né, é uma lenda. Então, o que acontece? Vocês podem observar aí que foram vários fatos, né? O forte ele veio, foi muito bem construído, tudo lá era muito rico, substancial, havia aldeias ali, as pessoas viviam tranquilamente. E de repente teve uma fome, teve a evasão toda ali, né, das pessoas, só que ninguém depois mais voltou para essas aldeias perto de Bangar. Voltaram ali nas proximidades, mas o que cerca Bangar, eles não voltaram mais. Então isso é muito estranho. E os moradores lá falam: nossas casas não têm teto, porque o teto se destrói. Tem também aí a questão, né, da fauna e da flora lá, que são riquíssimas, e os turistas que entram lá e sumiram, né? Muita coisa a gente não fica sabendo, né, gente? Porque o governo não vai falar, as pessoas não vão falar, quem mora ali ao redor e depende do pequeno turismo não vai falar. Então, eu achei lá assim um lugar com muitas informações estranhas. E vocês, o que acham? Bom, o vídeo fica por aqui. Quem gostou, dê o seu joinha, dê, né, o seu like aí, se inscreva no canal, manda aí para os amigos que gostam desse tipo de assunto. E o que eu desejo a vocês, é claro, que fiquem na paz. Ô, gente, só para constar, assim que eu acabei de gravar, que eu me preparei para levantar aquela plaquinha que eu tinha feito com o nome do forte, né, o tema do canal, simplesmente caiu na minha cabeça, sabe? Aí saiu desmontando as pecinhas, eu falei, a maldição de Bangar tá vindo pra cima de mim.